Estudo do livro de Apocalipse, parte 2. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Nós paramos no versículo 2 que fala sobre, está escrito na palavra de Deus, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós vamos ver aqui o testemunho de João, e vai se cumprir o que está escrito em Atos 1:8. Quando Jesus, antes de subir ao céu, ele diz, recebereis o poder do Espírito Santo, que vai descer sobre vós, e vão ser-me-eis minhas testemunhas. E João aqui, ele está sendo o quê? Ele está falando, o apóstolo está dizendo, o qual testificou, quer dizer, o qual dá testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo o que tem visto. E aqui é importante nós irmos para o livro do Evangelho de João, porque João, quando ele termina de escrever o Evangelho, no capítulo 21, no versículo 24, ele diz, este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então João está dizendo, olha, esse discípulo que escreveu essas coisas, nós sabemos que ele escreveu o que é verdadeiro. E na sua primeira epístola, na epístola de João, na primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Então, nós vemos aqui que João diz, olha, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos e o que nós vimos com os nossos olhos. Então não é só o que nós ouvimos, nos contaram, alguém veio e contou a história, não. Nós vimos com os nossos olhos. Ele faz questão de dizer, foi os nossos olhos, não foi os olhos dos outros. Os nossos olhos viram e contemplaram. E aí, não contente de dizer que nós ouvimos, nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram. As nossas mãos, elas apalparam, tocaram da palavra de vida. Ele está falando a respeito de Jesus, ele andou 3 anos com Jesus, olha, as nossas mãos tocaram na palavra de vida, por quê? Porque a vida foi manifesta. Nós a vimos, testificamos dela e anunciamos o quê? Aquela vida eterna que estava com o Pai desde o início. E para nós foi manifestada. Então, quando João aqui está dizendo, olha, eu estou dando testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo que eu tenho visto, ele está tomado, mas olha, não é só conversa, não é só coisa de ouvido, nós vimos e tocamos. E é a vida eterna. E se tu chegar no final da epístola, que ele escreveu no capítulo 5, no versículo 20, ele diz assim, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Então ele está de novo dizendo, olha, nós sabemos, ele é vindo. E ele nos deu o entendimento, quer dizer, o Espírito Santo, ele veio sobre o apóstolo João e sobre os apóstolos, para dar o quê? Através de receber de Jesus o quê? O entendimento para conhecer o verdadeiro. E no verdadeiro que estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. E aí ele arremata dizendo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós estamos vendo o testemunho de João, e João não se cala. Nós vimos, esse é o verdadeiro Deus, e a vida eterna é Ele, não tem outro lugar. Ele é a vida eterna. E aqui João está dizendo, olha, o que estão dando o meu testemunho, eu estou testificando, estou dando o meu depoimento, eu vi, eu toquei, foi com meus olhos, eu não escutei de ninguém, mas eu ouvi da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo o que eu tenho visto, eu estou testificando, eu estou dando o meu depoimento, e estou falando de meu depoimento, como nós vimos lá no Evangelho, é verdadeiro, sabemos que é verdadeiro. E é interessante também porque, se tu vai ver, nós tínhamos 12 discípulos, mas em algumas situações, Jesus tomava
Pedro, Tiago e João, que seria um círculo ainda mais íntimo que Jesus tinha. Mas isso aí vem para se cumprir uma palavra que diz, no Velho Testamento, diz que toda a palavra era confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Então tem coisas que Jesus mostrou somente a Pedro, a Tiago e a João, como na transfiguração, quando Jesus ele é glorificado lá no Monte Santo, e ele recebe uma voz que vem do céu dizendo, esse é o meu filho amado. Só estava presente João, Tiago e Pedro. E nós vamos ver essa passagem quando Pedro ele escreve a sua epístola. A sua segunda epístola, no capítulo 1, no verso 16, Pedro ele faz a seguinte declaração. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória ele foi dirigida a seguinte voz, este é o meu filho amado em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então, Pedro também, que estava nesse círculo íntimo de testemunho, ele disse, olha, nós não estamos fazendo saber o poder da vinda do Senhor, o poder e a vinda do Senhor, seguindo fábula, nós não estamos seguindo história da carochinha, porque no início, ali já no primeiro século, surgiu muita heresia. Muita coisa é fábula, muita conversa, muito ensino errado. Ele disse, olha, nós não estamos inventando fábula, contando coisa com astúcia. Não, nós vimos. Nós mesmos, nós vimos a sua majestade. E ele assim, porque ele recebeu do Pai, de Deus Pai, honra e glória. E do céu veio dirigido uma voz para ele, dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E aí, nós ouvimos essa voz dirigida do céu para ele, porque nós estávamos com ele no Monte Santo. Então aqui nós estamos vendo, João está dizendo, e o que testifica? Eu estou testificando, eu estou dando o meu testemunho e o meu depoimento do quê? Da verdade. Então João está dizendo, esse é o discípulo que testifica da palavra de Deus. Eu estou testificando, é a verdade, ele é Deus. E do testemunho de Jesus, ele andou com Jesus, ele tocou em Jesus, ele conheceu a Jesus. Ele viu o testemunho de Jesus. E aí tu pode dizer, mas qual é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus é a vida que Jesus viveu com ele. Mas nós podemos pegar em João 18, no Evangelho de João 18, e aí nós vamos ver o que Jesus, ele declara diante de Pilatos, no versículo 37 do capítulo 18, disse depois Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então Jesus ele declara a Pilatos o seu objetivo. Eu vim ao mundo. E para que eu vim ao mundo? Para dar testemunho. Qual é o testemunho de Jesus? Testemunho da verdade. E aí João 17 diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então esse é o testemunho de Jesus. Jesus veio testemunhar da verdade. Ele veio manifestar a verdade. E João, ele sempre está tomando, olha, nós vimos manifestada a vida que estava com o Pai, a vida eterna. Nós vimos, ele é o verdadeiro Deus. E ele não se cala e não vai se cansar de dizer, porque diz assim, ó, nós vimos com os nossos olhos. Ele faz questão de dizer, nós não vimos, nós não só vimos, nós vimos com os nossos olhos e contemplamos. Pedro fala da sua majestade, da majestade de Deus. Então aqui o apóstolo está dizendo, olha, o apóstolo que sou eu, estou testificando de tudo que eu tenho visto. E aí no versículo 13 ele já fala sobre uma bem-aventurança. Diz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está
próximo. E aqui já inicia o livro de Apocalipse com uma bem-aventurança, declarando que nós vamos ser bem-aventurados. E o livro de Apocalipse inicia com a bem-aventurança, e ele no capítulo 22, ele termina também com bem-aventurança. E a bem-aventurança para quem? Para aquele que lê, para o que ouve e para o que guarda. Aqui é interessante que tu possa te dar conta, primeiro que se tu lê, tu vai dizer, bem-aventurado aquele que lê, singular. E aqui é interessante, porque tu está aí, tu pode ler, qualquer um que tenha a sua Bíblia pode abrir Apocalipse e ler. Então podia ser, bem-aventurado aqueles que leem, mas não é isso que está escrito. Está dizendo, bem-aventurado aquele que lê, singular. E aqueles que, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Plural. Então nós temos uma situação particular aqui. Singular, o que lê e os que ouvem e guardam as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão escritas. Então o que eu vejo aqui, o que eu contemplo aqui, é alguém lendo, explanando, pregando, mostrando e outros ouvindo e guardando. É como se fosse um culto, ensinando. Não é ler, porque não dizendo aqueles que leem, tu pode pegar por ti, ler, eu posso pegar por mim e ficar lendo e eu vou ser bem-aventurado. Mas aqui o que me dá, o que eu visualizo aqui, é uma pregação. Feliz aquele que está se levantando para ler, ensinar e passar para outros o conhecimento do livro de Apocalipse, da palavra dessa profecia. E bem-aventurado aqueles que estão ouvindo, aqueles que se dispõem a ouvir, que querem ouvir e guardar. Então existem duas situações aqui. Alguém que está disposto a se colocar, a ensinar, a ler, a passar, a transmitir para outras pessoas. E as pessoas que estão dispostas a ouvir e a guardar, vão ser bem-aventurados. Então, o que eu quero dizer, nós estamos iniciando aqui um estudo, nós estamos na segunda parte, e nós vamos ter o quê? Bem-aventurança. Nós vamos ser bem-aventurados, a bênção de Deus vai chegar sobre a minha vida, por quê? Porque eu estou me dispondo a ler e a ensinar. E a bem-aventurança vai chegar na tua vida, na tua casa, na tua família, porque tu está te dispondo a ouvir e a guardar. E por que nós vamos ser bem-aventurados? Porque o tempo está próximo. Isso vai alimentar o nosso coração com esperança, vai renovar a nossa esperança em Cristo Jesus e nós vamos ver revelado o Apocalipse de Jesus, nós vamos ver o nosso Senhor e a nossa força e a nossa fé vai se fortalecer, vai haver bênção de Deus na nossa vida. E as coisas estão próximas, nós já falamos sobre o tempo está próximo, é o tempo de Deus, é o Kairos, não é o Cronos, é o Kairos. O tempo de Deus, no calendário de Deus as coisas estão prontas. Outro dia eu acho que eu falei sobre o Kairos grama, porque nós estamos, um cronograma é aquilo que se segue, mas existe um Kairos grama para Deus e isso está próximo. E se tu vê o livro de Apocalipse, ele é um livro rápido. Muito rápido. E isso aí eu estava meditando, é rapidíssimo, as coisas acontecem numa rapidez tremenda. Por quê? O livro de Apocalipse, praticamente, ele se concentra em 7 anos, acontece de tudo em 7 anos, que é o período da grande tribulação. O que está faltando acontecer, que breve vai acontecer, para tudo desencadear? Existe só uma situação, é a igreja ser raptada. É o arrebatamento da igreja. Na hora que a noiva for raptada e levada para o céu, a igreja e os mortos em Cristo ressuscitarem e se encontrarem com Jesus no céu, desencadeia uma série de acontecimentos um atrás do outro, e aí as coisas vão ser numa velocidade da luz. Porque em 7 anos está tudo terminado e já depois de 7 anos inicia o milênio. Então, o ponto-chave hoje não é o evangelho ser pregado a todo mundo, porque se tu ler, depois nós vamos ver no livro do Apocalipse,
o evangelho vai ser pregado nesse período dos 7 anos, o evangelho vai ser pregado a todo mundo por um anjo, e ainda vai ter 144 mil judeus que vão ser salvos, que vão ser evangelistas, que vão pregar o evangelho, vai ter 2 testemunhas que vão pregar o evangelho no capítulo 11, então nós temos assim, um anjo pregando o evangelho para todas as nações. Nós temos 144 mil judeus que se convertem, que vão ser evangelistas. Nós temos 2 testemunhas que são cheias de poder, que fazem, acontece, que vão pregar o evangelho a todo mundo. Então, qual é o ponto-chave hoje? O ponto-chave é a igreja. Na hora que a igreja for arrebatada e raptada, e os mortos em Cristo ressuscitarem, aí as coisas acontecem como se fosse aquele de um dominó. Quando tu derruba um dominó, cai todos os outros, vai ser coisas, as coisas vão acontecer muito rápido. Então nós estamos só esperando que o rápido da igreja não é, o evangelho ainda falta muitas ouvir, não, todos vão ouvir no período da tribulação, o evangelho vai chegar a todo mundo nesses 7 anos, e nós vamos mostrar, é o que eu vejo, pode ser que eu esteja equivocado, mas o que eu vejo é isso, vai haver, e nós vamos acompanhar, e se tu estiver junto, tu vai ver que o evangelho vai ser pregado nesse período a todo mundo, e maravilhas de Deus vão acontecer. Mas o que eu acredito hoje que seja de grande importância é o rapto da igreja. Nós vamos partir ao versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Então aqui João começa a escrever. E aí ele vai escrever, e aí é interessante, vai escrever uma carta. Não, ele não vai escrever uma carta. No versículo 11, ele está mandando, mas ele está mandando, no 11 tu vai ver que quando Jesus fala com ele, escreve num livro. Ele vai escrever num livro, embora que sejam cartas, mas o que ele está escrevendo aqui, ele está escrevendo num livro, e ele vai mandar um livro praticamente às igrejas. E são as 7 igrejas que estão na Ásia. A Ásia ali é a Ásia Menor, são igrejas que estão todas próximas uma à outra, que seria hoje a atual Turquia. E essas igrejas aqui, segundo a história, João, ele liderou e foi bispo na igreja de Éfeso. Então ele é o último apóstolo. Possivelmente João ele tivesse ascendência a todas essas igrejas, porque elas estão todas na Ásia Menor, então uma próxima da outra. E essa mensagem, e esse livro, e essas cartas vão chegar à igreja, essas igrejas, e vão chegar através dessas igrejas em todo o mundo. Agora, são 7 igrejas, e nós já começamos com 7. São 7 igrejas. E essas igrejas vão representar todas as igrejas de todas as épocas até hoje, porque a mensagem foi para aquelas igrejas e segue sendo para a nossa igreja hoje. Então, essas igrejas aqui vão representar todas as igrejas, porque 7 é plenitude e finalização de todos os tempos. E aí ele dá uma saudação que é padrão nas Escrituras. Embora que a gente use, tem igreja que dá paz do Senhor, outra igreja da paz de Cristo, e outros tipos de saudação, aqui João ele faz a saudação que é padrão, é graça e paz, que é a saudação que o apóstolo Paulo fazia nas suas cartas, que é a saudação que João está usando aqui, que é a saudação que também Pedro utilizava. E graça é uma saudação gentia, grega, é dos gregos, é graça, eles se saudavam com graça, que é favor, é desejar, aquela pessoa seja uma pessoa favorecida, é graça, é favor imerecido, e paz, que é a saudação do judeu. Jesus usava paz seja convosco, então é o shalom. Então
é uma saudação que se dá graça e paz. Por quê? Graça porque ele está escrevendo a gentios, e paz porque também está escrevendo aos judeus. Então ele juntava gentios, judeus, e graça e paz. E da onde ele está fazendo essa saudação? Aqui é importante porque é graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Esse que é, que era e que há de vir é o grande eu sou que apareceu para Moisés no deserto. Quando Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, e ele vê a sarça ardendo, ele vai e Deus fala com ele. E quando Deus fala com ele, Deus se apresenta como o grande eu sou. Então, é o autoexistente, aquele que existe por si mesmo, que não depende de nada para existir, é o que era, o que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Então essa graça e paz é um desejo da parte de Deus para a nossa vida, para a tua vida. Então tu vai, certamente nós vamos receber, porque é um desejo de Deus que essa graça e essa paz chegue até nós. E aí depois ele diz, é da parte de Deus, e aqui nós vamos ver o que? O Deus Trino. É uma saudação que vem da Trindade, porque vem de Deus Pai, vem dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. 7 Espíritos estão mandando a saudação. E aí nós vamos para Apocalipse, capítulo 4, verso 5, diz assim: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então vem uma saudação dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. 7 Espíritos. E aí nós vamos ali, vamos ver, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Lâmpadas de fogo que estavam ardendo, que são os 7 Espíritos de Deus. Deus tem 7 Espíritos. Aí nós vamos de novo, já o segundo 7 que aparece. 7 é plenitude, é finalização. São os 7 Espíritos de Deus, se referem ao Espírito Santo de Deus. Porque ali no 4 vê que é os 7 Espíritos. As 7 lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus. Então é o Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos ver em Isaías, no capítulo 11, que se manifesta o ministério do Espírito Santo. E aí nós podemos entender que seja o que? O ministério sétuplo do Espírito Santo. Embora que ele seja o único, ele tem o ministério sétuplo, porque diz assim em Isaías 11, 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aí tu vai ver o que? Completo, plenitude. 7 faces e 7 ministérios do Espírito Santo de Deus. É o Espírito do Senhor, é sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então esses são as manifestações do Espírito Santo. E aí nós vamos ver o que é 7, plenitude, conforme Isaías 11. E também essa saudação e esse desejo é da parte de Deus Pai, é da parte do Espírito Santo de Deus e é também da parte de Jesus Cristo. E aí ele diz que Jesus é a fiel testemunha. Jesus é a testemunha fiel. Existe fidelidade no seu testemunho. E aí nós vamos lá para o livro de Salmos, no capítulo 89, se não me falha a memória, no versículo 37, e eu estou pegando aqui para nós ver, Salmos 89, versículo 37. Está falando sobre Jesus aqui, sobre a semente de Davi. No 36, a sua semente durará para sempre, se referindo a Jesus. E o seu trono como o sol diante de mim. Então, essa referência no Salmo 39 está falando sobre Jesus Cristo. E aí diz,
será estabelecido para sempre. O trono de Deus, como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Jesus é a testemunha fiel e ele vai ser estabelecido conforme o livro de Salmos. Uma testemunha fiel estabelecida no céu. O seu trono vai durar para sempre. Então, essa saudação de graça e de paz vem da parte de Deus Todo-Poderoso, vem do sete Espírito de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, e vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele é a fiel testemunha, aquele que está estabelecido no céu para sempre. Depois diz o primogênito dentre os mortos. E aqui é interessante, nós vemos que primogênito a gente tem como primogênito que é o primeiro. Mas aqui o primeiro que está simbolizando não é só, é o primeiro a ressuscitar, porque não muitas pessoas ressuscitaram. Jesus ressuscitou a Lázaro, já tinha ressuscitado, mas aqui está falando sobre primazia. Ele é o primeiro, ele é o mais importante de todos que vão ressuscitar. Se nós viemos a morrermos antes de Jesus voltar, nós vamos ressuscitar. Todos os santos vão vir com Jesus, vão ressuscitar. Nós temos os santos do Velho Testamento, nós temos os santos da igreja, os apóstolos vão estar, mas o mais importante, o principal, o que tem a primazia, o primogênito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou e ele tem a ascendência, ele está sobre todos aqueles que ressuscitaram. Se tu pegar o apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas epístolas, ele fala, olha, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós, os que estivermos vivos. Então Paulo está dizendo, olha, os mortos ressuscitam primeiro, mas depois nós, Paulo está escrevendo aí, nós estamos vivos. Se nós não tivermos morrido, depois nós subimos, nós vamos ser resgatados, nós vamos subir e nos encontrar com o nosso Senhor nos céus. Mas aqui está dizendo o primogênito, não é só que é o primeiro que ressuscitou, mas aquele que tem a soberania sobre todos e está acima de todos aqueles que vão ressuscitar. Então nós vamos ressuscitar todos aqueles que participaram da primeira ressurreição, como diz no livro de Apocalipse, e esses vão reinar com o Senhor Jesus Cristo para sempre. Também fala que ele é o príncipe dos reis da terra. Aqui essa palavra é pantocratos do grego, que seria o soberano. Na Bíblia em espanhol diz o soberano dos reis da terra. Ele vai reinar sobre todas as nações. Então, durante o milênio, o Senhor reina e todos os reis da terra e todos os habitantes vão ter que se prostrar. E se tu pegar, nós começar a ler em Zacarias, diz que todos, durante o milênio, quando o Senhor estabeleceu o seu reino após a tribulação, todas as nações vão ter que vir e adorar, e a nação que não vê e o povo que não vê, não vai chover na sua terra, ele vai receber praga, porque todos vão ter que se dobrar e vão ter que aceitar o poderio e o reino do Senhor. Existe uma parábola, se tu te lembrar, dos 10 talentos, ou das 10 minas, e que Jesus ele diz que ele vai para receber um reino. O rei vai para receber, o Senhor vai para receber um reino, e ele entrega 10 minas aos seus servos. E quando ele vai receber o reino, aqueles daqueles reinos, eles colocam, mandam embaixadores, ó, não queremos que esse reine sobre nós. Mas ele vai, toma o reino, depois ele volta, ele cobra dos seus servos o que eles fizeram com as 10 minas, e quando no final ele diz assim, bom, agora trazem aqueles homens que não queriam que eu reinasse sobre eles, e enforquem eles diante de mim, vão matar. Então o que nós vamos entender aqui, eu te contei a história rápida que está nos evangelhos, é que o homem não quer o reino de Cristo. Ele não quer que esse reine sobre nós, o homem quer ser independente, e esse Cordeiro de Deus que veio para morrer, agora ele vai vir e ele vai matar. Então o que vai acontecer? Ele vai matar aqueles que não quiseram o seu reino sobre ele, vão ser mortos. Na primeira vez não aceitaram e mataram a Jesus nos evangelhos, na sua primeira vinda. Agora na sua segunda vinda ele vem e ele não vai ser, não me aceitou, tudo legal. Não vai ficar tudo legal. Aqueles que não aceitarem o seu reino, eles vão ser todos mortos.
Ele agora vai matar aqueles que me junta aqueles que não queriam que eu reinasse sobre eles. Traz todos aqui. Bom, podem enforcar na minha presença na tranquilidade. Desse jeito. Se tu depois quiser conferir o que eu contei, a história da parábola, tu pega Lucas 19, a partir do versículo 13. E aí no 27 foi que Jesus disse, olha, e quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então o que eu quis dizer é isso. A verdade é assim de simples, de maneira simples. Não quiseram que Jesus reinasse sobre eles, mataram Jesus. E hoje ainda, todos esses anos, ninguém quer, a maioria do mundo não quer que Jesus reine. Bom, então tá, eu vou voltar, mas eu vou reinar. Ele vai reinar de qualquer jeito, assim, de simples, vai reinar, porque é plano de Deus, e ele vai reinar. E aqueles que não aceitaram o seu reinado vão ser o quê? Vão ser tratados com justiça, vão ser mortos. E se tu não aceitar o reino de Jesus, tu vai estar nessa fila, tu vai estar preparado para degola. De simples. Então nós nos dobramos e nos aceitamos o reino de Jesus, porque é o reino de justiça, não é um reino de injustiça, de engano. É que a luz veio ao mundo e o homem amou mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então ninguém quer que reine alguém que seja justo, correto. E é dessa forma simples, que as coisas vão acontecer. Não aceitou o reino de Jesus. Na primeira vez fizeram o que ia acontecer, porque é assim que Deus tinha predeterminado, mas agora na segunda volta não vai ser desse jeito. E aí, nós vamos terminar aqui rapidamente, e nós vamos parar aqui, para não nos tornar muito pesado, porque nós já temos 30 minutos de áudio. Então nós demos a segunda passada. O segundo passo são passos lentos, não são passos rápidos. Por quê? Porque nós vamos devagar, nós vamos no beabá, nós vamos começar, tudo que eu puder explicar, que eu sei, eu vou procurar explicar, por mais que seja até tu te aborreça, mas eu vou tentar explicar, porque nós estamos lidando com pessoas, tem pessoas que sabem muito, até mais do que eu sei, mas tem pessoas que não têm muito conhecimento bíblico. Então nós vamos procurar explicar ponto por ponto, regra por regra, maneira por maneira. Então as coisas não vão ser, depois vai ficar mais rápido, mas nós vamos tentar explicar bem devagar, para que todas as pessoas possam acompanhar e não se perder. Se tu tiver dúvida, se tu ficar com dúvida, tu manda a pergunta, tu coloca a tua dúvida. Se tu não gostou, coloca também a tua insatisfação. Nós estamos procurando fazer o melhor para Deus, mas muitas vezes nós somos seres humanos, nós erramos. Então eu espero que tu continue nos acompanhando. Nós terminamos hoje a segunda parte. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que é maravilhosa, que é preciosa, pelo testemunho que João deu da verdade. E esse testemunho está sendo um testemunho verdadeiro. E nós temos uma testemunha fiel no céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós teremos graça. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz. Da paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo.